Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Pelo calendário judaico é o dia 12 do mês Ave do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. E a nossa paraxá da semana é Vaitchanan, que significa eu implorei, né? Falando da prece de Moshe, com referência ao Eterno, em que ele implorou para entrar na terra prometida. Então, hoje é o terceiro dia da semana, a famosa terça-feira, que é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aqui para trazer a terceira leitura da nossa paraxá semanal. Então, nós vamos ver daqui a pouco a nossa leitura do dia, né? Hoje nós estamos aí nos preparando para o Shabat e nesta semana temos aqui Bauru e região. Temos aí um motivo muito especial, apesar de todas as semanas serem especiais, o motivo de Shabat. Mas essa semana nós temos aí a nossa caravana de Bauru e região, onde com 15 pessoas nós estaremos saindo de Bauru no próximo sábado, dia 13, às 11 horas, com destino à sinagoga Chabad de Brooklyn, a nossa sinagoga sede, para participarmos juntamente com o nosso rabino Yaakov Gerenstad da terceira refeição do Shabat, né? Então, o nosso próximo Shabat será muito especial, ok? Então é isso daí. E nós vamos estar durante o dia de Shabat, né? A partir das 11 horas da manhã do sábado, dia 13 de agosto, nós estaremos aí fazendo, de vez em quando, trazendo alguns flashes durante a nossa viagem. E às 14 horas nós estaremos trazendo também, do ponto da estrada onde estivermos, nós estaremos trazendo aí também um flash à tarde com a Torá, do ponto que nós estivermos, falando sobre a nossa viagem para a terceira refeição do Shabat e estarmos juntos aí, né, participando com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ok? A nossa palavra de hoje nós temos aí referente a, como sempre, né, o tema sempre será o Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Então, por isso, nós sempre estaremos aí trazendo a nossa presença, né, ou levando-nos à presença do Rebbe Menachem Mendel. Como dizem os nossos sábios, quando nós mencionamos o nome de alguém, é como se essa pessoa estivesse presente naquele momento em que nós mencionamos o seu nome. Então, dentro desse aspecto aí, quando nós falamos, né, de Noah, quando falamos dos patriarcas, as matriarcas, quando falamos de Yehudá, quando falamos do rei David, quando falamos, né, de Moshe e de tantos outros personagens bíblicos, né? Quando nós mencionamos o seu nome, é como se estivéssemos na sua presença, como eles se estivessem no nosso meio, né? E é por isso que realmente, quando nós aprendemos que o ocultamento do corpo físico é meramente um pequeno detalhe, mas a pessoa em si, ela continua viva. Por quê? Porque a sua alma é imortal, né? Então, dentro desse aspecto, né, amados, é que nós precisamos cada vez mais termos aquela mudança de mentalidade, né? A chamada morte, na realidade, ela não é o fim, mas na realidade é o verdadeiro princípio de uma verdade, né? Então é isso que nós precisamos entender. Então, o ocultamento do corpo físico é um detalhe para que realmente a verdadeira vida comece a ser processada. E ela virá realmente à tona plenamente nos dias de Mashiach, quando teremos aí, né, várias etapas da ressurreição,
dentro dos dias de Mashiach, o reinado de Mashiach, os 1000 anos de Mashiach, que é o 7º milênio, é o 7º representando durante o nosso Shabat semanal, que representa o descanso, o shalom, a harmonia, onde realmente mostra para nós, né, o verdadeiro objetivo de Deus, que este mundo seja transformado em sua moradia, em sua casa. E onde realmente Deus permanece como Pai das misericórdias absoluto, como Rei único e verdadeiro, único soberano, realmente as coisas são muito boas, não é verdade? Então, por isso, nesse aspecto aí que nós precisamos entender, né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, é o líder máximo da nossa geração. Depois do ocultamento do seu corpo físico, não se levantou nenhum líder, né, dentro desse aspecto, à semelhança do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então ele permanece o líder absoluto da nossa geração, né? Então por isso podemos dizer numa visão espiritual mesclada com aquilo que nós vemos no mundo de Asiá, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel está trabalhando mais do que antes, quando ele estava limitado no seu corpo físico, né, por assim dizer, e poderia estar apenas, né, limitado ao ir e vir dentro da sua dimensão do corpo físico, né? Então hoje nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, mais vivo do que nunca, mais presente do que nunca, pois os seus ensinamentos, né, as suas lições são cada vez mais presentes para esta última hora, por assim dizer, preparando-nos cada vez mais tanto a nossa mudança de mentalidade, a nossa mudança do nosso intelecto, para compreendermos melhor, mais espiritualmente, as verdades celestiais. E dentro desse aspecto, nós sempre vamos ter aqui as lições do nosso Rebbe, Baruch Hashem por isso. E a primeira lição que nós temos hoje do nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre oponentes, né? Depois nós vamos ter a nossa leitura, algumas reflexões sobre, né, a semana que inicia as 7 semanas de consolação, né, com o profeta Isaías, Hanamu, né, onde fala de consolar o meu povo. E na sequência nós teremos a palavra final do nosso Rebbe, que nos fala sobre exatamente a Torá é a nossa vida. Ok? Então vejam bem a primeira lição que o Rebbe traz para nós hoje sobre oponentes. Essa resposta aqui, aliás, essa palavra aqui que vamos refletir, é uma resposta que ele deu a um sheliach, ou shaliach, um emissário, um enviado, que escreveu para ele falando a respeito de oponentes, adversários que ele estava enfrentando na sua localidade, né, dentro da vida judaica, né, e ali, né, os adversários que ele estava enfrentando, né, principalmente dentro do aspecto não judaico, né, os não judeus. E então, nesse sentido, ele escreveu uma carta ao Rebbe falando sobre essas adversidades, né, os seus oponentes. Então o Rebbe Menachem Mendel respondeu para ele da seguinte forma, resumidamente, a sua carta, né, é mais extensa, mas a palavra-chave é esta. Os oponentes são uma prova de que você está progredindo. O poder deles vem do medo que você lhes tem. Vejam bem a lição que o Rebbe está trazendo para nós aqui e que tem muito significado para os nossos dias. Principalmente para nós, Benei Noach, né? A lição ou as lições que nós temos aqui dentro desta... são duas frases que nós temos aqui sobre essa questão. Primeiro, os oponentes são uma prova de que você está progredindo. Então, para nós, Benei Noach, que abandonamos toda uma vida religiosa vã, e por quê? Porque nós conhecemos uma verdade mais sublime, mais elevada,
né? Então, toda a vida religiosa que nós tivemos anteriormente, ela nos conduziu nesse caminho atual. Quando nós realmente nos despertamos para uma vida religiosa, independente de segmento, A, B ou C, certo? Mas a partir do momento que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, o único soberano, mesmo diante de uma configuração onde muitas vezes nós usamos intermediários, onde nós recebemos, né, vãs ensinamentos, né? Mas o pensamento em si estava elevado ao único Deus, o Deus que está sobre tudo e sobre todos, o único Criador, o único soberano. Então, quando as pessoas são levadas a isto, independente do seu segmento religioso, mas ela tem um coração sincero que realmente quer servir a Deus, Deus vai mostrando durante os seus dias a dias, né, por assim dizer, realmente uma verdade mais sublime, uma verdade mais solidificada na real vontade divina, baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então Deus ele vai trazendo situações, momentos, oportunidades, pessoas e etc e tal, mesmo certas passagens bíblicas, para que mais e mais a pessoa seja despertada no seu intelecto, onde reside a sua alma divina, para buscar mais intensamente a verdade. E dentro desse aspecto aí, o que acontece? Naturalmente, quando você sai realmente da escuridão, das trevas, você sai de momentos turvos e começa a ir cada vez mais em direção à luz, obviamente, os poderes das trevas vão ficar cada vez mais bravos com você. Eles vão arrepiar, como diz o outro, vão arrepiar o pelo. Então, são os oponentes que são usados tanto no campo espiritual como no próprio campo físico, nesse aspecto, para atrapalhar a sua jornada para a luz, para, usando situações e obstáculos, para que você não prossiga em direção à verdade. E fazer com que você continue, entre aspas, saboreando meias verdades e meias mentiras. Então, mas você estando determinado a seguir onde está a luz e a verdade, não com misturas, então realmente os oponentes se levantam e muitas vezes parecem fortes, poderosos. Mas o Rebbe diz assim, o poder dos oponentes, ele vem do medo que você tem deles. Então vejam bem que o medo é a chave para que as pessoas sejam derrotadas e dominadas. O medo. O medo faz com que a pessoa chegue até mesmo a duvidar da proteção divina. O medo chega até mesmo levar a pessoa a duvidar de Deus. Está entendendo? Então, nesse sentido, amados, o Rebbe, ele respondeu a esse shaliach, a esse emissário, dizendo, se está havendo oponentes, a primeira palavra que o Rebbe traz aqui é de incentivo, entusiasmo, de coragem, de ousadia e de não voltar 1 milímetro sequer atrás. Então ele diz, se você está tendo oponentes, significa que você está progredindo. Parabéns! Continue progredindo. Essa é a palavra do Rebbe. E na segunda palavra, ele traz então, não um puxão de orelha, mas ele traz um alerta. Para que nós estejamos de fato ligados e não estejamos aí
vamos dizer assim, que nem um João Bobo, inocentão, entendeu? No sentido de que, fique sem agir de forma prudente, que vai dar tudo certo. É o lê do engano. E aqui o Rebbe ele chama a atenção exatamente disso. Parabéns porque você está progredindo. Qual é a prova? Os oponentes. Se está tendo oponentes, é porque você está no caminho certo. Se os seus oponentes estão se revelando, é porque você está mais próximo e cada vez mais próximo da verdade, da luz, e você precisa continuar em frente. Isso significa que você está cada vez mais próximo de Deus. É nesse sentido que o Rebbe está dizendo. Então, parabéns, continue em frente. E a palavra de alerta aqui é no sentido de que não deixe de ser prudente. Por quê? Porque à medida que você relaxar na prudência, o medo vai tomar conta de você. E então os oponentes vão parecer realmente poderosos e poderá fazer você recuar. Então, não tenha medo. Seja quem for os teus adversários, seja quem for os teus oponentes. Continue confiando em Deus e siga em frente. Entendeu? Então, por isso, parabéns para você, porque você tem oponentes. Parabéns para você, porque se os teus oponentes estão aí arrepiando o pelo, é porque você está cada vez mais brilhando e fazendo com que a unidade e a unicidade de Deus seja conhecida. Parabéns. Mazal Tov. Ok? Vamos em frente. O nosso Shalom hoje vai para o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, a Eliana Ferreira, do Rio de Janeiro, o Abimael Amorim, da cidade Glória do Coitá, lá em Pernambuco. A Jaqueline, do Planeta Terapia, de Pauçu, aqui na região de Bauru também. Né? A Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, o Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, e o Aparecido Lima Castro, Aparecida Lima Castro, e o Roberto Matias e a sua esposa Elizabeth Ossihara, né? Baruch Hashem aí. E o nosso Mazal Tov hoje de aniversariante vai para o Ramir Ramos, da cidade de Halifax, lá na Nova Escócia, no Canadá. Então, ao Ramir, ou Ramish, né, Ramos, lá do Canadá, a ele e a toda a família, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades com as bênçãos divinas, muita proteção, saúde e sucesso, e que você e toda a família estejam cada vez mais, né, à luz de Hashem, da sua Torá. A Torá é nossa vida, então esse o nosso desejo, que seja cada vez mais presente e real na vida do Ramish Ramos, lá do Canadá. Baruch Hashem. Também temos aí diante, né, na nossa live aí, né, a Luciana Rodrigues, Marília, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí a Genesi Tolentino, esqueci, hein, Genesi, misericórdia, né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife,
Pernambuco. A Malu está dizendo, eu estou vivendo isso, Baruch Hashem. Graças a Deus pelos oponentes, é sinal que estamos no caminho certo, isso que é importante. O Juari, lá de Belém do Pará, a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Ok, acho que mais alguém por aí, dá um shalom aí para ver se aparece aqui o nome aqui para nós falarmos o shalom aqui, tá bom? Hoje nós temos aí a nossa terceira leitura, está no capítulo 4 de Deuteronômio, do versículo 41 ao 49, nós temos aí a separação das cidades de refúgio na Transjordânia e a revisão das leis da Torá, ok? São as duas palavras que nós temos aqui na nossa terceira aliá. Então Moshe separou 3 cidades do outro lado leste do Jordão, de onde o sol nasce, né? Para que mais tarde, quando as cidades tornassem-se ativas, um assassino pudesse fugir para lá. Se uma pessoa matar seu companheiro involuntariamente, desde que ele não o tivesse odiado ontem ou anteontem, ele pode fugir para uma dessas cidades e viver. Betser, no deserto, nas planícies da tribo de Reuven, Ramote, né? Ramote em Gileade, que pertence à tribo de Gad, e o Golã, né, em Bashan, que pertence à tribo de Menashe, né? As famosas colinas de Golã, né, que é muito conhecido na atualidade, né? Então está fazendo parte aí da meia tribo de Menashe, né? Nesses dias aqui, nessas 3 cidades, né, que foram separadas do lado leste do Jordão, né? Fora da terra prometida, né? Hoje você conhece muito essa região aí, a Jordânia, né? Aquela parte da Transjordânia e Jordânia, né? Que tem uma ligação com a outra ali, a Transjordânia, né? O chamado ali, o distrito da Transjordânia, né? Então são as 3 cidades de refúgio. Aqui dentro dessa questão das 3 cidades, Moshe ele não poderia, por assim dizer, estabelecer essas 3 cidades de momento. Por quê? Porque a terra prometida ainda não tinha sido conquistada e nem tinha sido ainda estabelecida as demais cidades de refúgio. Obviamente, isso estaria tudo conectado com os próprios levitas, os Kohanim, o Kohen Gadol, o Sanhedrin, a casa dos juízes, a casa da justiça, né? E então essas 3 cidades não poderiam ser estabelecidas a primeiro momento. Porém, Moshe, ele estabelece essas 3 cidades. Então, o que os nossos mestres trazem com referência a esta realidade aqui? De forma bem simples e bem resumida para se entender o propósito disso para as nossas vidas. Ou seja, quando Moshe ele tomou ciência da questão das cidades de refúgio, ele não iria atravessar o Jordão e não iria conduzir o povo a tomar posse da terra prometida. Então, diante dele estava de fato ali aquelas 3 cidades, né, em que ele realmente estava diante dele as 3 cidades e o povo ainda não tinha tomado posse da terra. Então, Moshe, ele analisou a situação em si e ele tomou uma decisão. Então, qual foi a decisão que ele tomou? Estabelecer as 3 cidades como as 3 cidades de refúgio, ok? Nós estamos aí com a Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, né? A Maria e toda a família, o nosso Shalom Shalom,
né, aí a vocês em Brasília. A Edilane Minorello e o marido Claudemir Jesus da Silva, o casal aqui de Bauru, né, também o nosso shalom aí, Baruch Hashem por isso daí, ok? Também, né, o Joel Batista da Silva, né, lá do Maranhão, né, também a ele e toda a família, o nosso shalom aí, ok? Então, Moshe, ele estabelece aquelas 3 cidades como as 3 cidades de refúgio. Ele já determina que aquelas 3 cidades sejam cidades de refúgio. Porém, elas serão efetivas, de fato, a partir do momento que houver a posse da terra prometida, a casa estando em ordem, as batalhas vencidas, né, a divisão das terras, etc. e tal, o tabernáculo, né, sendo estabelecido dentro da terra prometida em preparação para a construção do Beit HaMikdash, né? Os Kohanim, a tribo de Levi, dos levitas, né? E os Kohanim e o Kohen Gadol já exercendo as suas funções do serviço diário, bem como também o Sanhedrin, a casa do juiz, sendo tudo estabelecido no seu devido lugar. Então aí as demais cidades de refúgio seriam estabelecidas e automaticamente essas 3 cidades aqui seriam reconhecidas que o que Moshe fez lá atrás é de fato válido, ok? Então assim aconteceu. Qual é o aprendizado que nós temos aqui? Esse é o detalhe. Qual o aprendizado que nós temos aqui com referência a essa atitude de Moshe? Ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né? né? O nosso shalom aqui. Então, de fato, né? A grande lição, o grande ensinamento que nós temos aqui com referência a essa atitude de Moshe é que quando Moshe viu que estava em suas mãos a questão de realizar uma mitzvah, um preceito, um mandamento, ele não demorou em executar. Mesmo sabendo que, na prática, aquelas 3 cidades, elas seriam devidamente reconhecidas de forma jurídica, legal e nesse campo todo, a partir do momento da posse da terra e a casa estando em ordem. Ele sabia disso. Mas estava nas mãos dele a mitzvah, o preceito de estabelecer aquelas 3 cidades. Então ele não demorou. Ele já nomeou as 3 cidades. Pronto. A lição prática. Quando Deus nos dá a oportunidade de um mandamento, um preceito, estar ao nosso alcance para ser executado, significa que você não pode demorar em executar, em obedecer, em praticar aquela mitzvah. Ou seja, quando Deus concede a cada um de nós a oportunidade de nós obedecermos algum mandamento, algum preceito, é porque Deus está confiando em cada um de nós aquele momento para você poder exatamente obedecer aquele mandamento. Porque Deus está te dando a oportunidade de você trazer mais luz para este mundo, trazer mais presença divina para este mundo. Você está sendo usado por Deus para beneficiar alguém. Você está sendo agraciado pelo favor divino para que você esteja e permaneça à luz dos seus olhos e da sua Torá. A Torá é nossa vida. Entendeu? Então, por isso, quando você estiver de certas situações, momentos, avalie rapidamente à luz da Torá. Execute, pratique o mandamento. É bênção para você, para aqueles que estiverem sendo alcançados
pelo favor, por assim dizer, que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida em benefício de alguém, de alguma situação ou algo semelhante. Então, não perdemos a oportunidade. Sabe aquele negócio que no mundo religioso a gente ouvia muito, né? Há uma situação X. Então a pessoa dizia assim, vamos orar. Vamos orar para ver se é para fazer ou não. Um exemplo simples. Uma família está precisando aí de uma ajuda. Ou está com um problema de saúde, está precisando de um remédio, não tem como comprar o remédio. A sua despensa está sem abastecimento. Precisa lá de abastecer a despensa daquela família lá. Então tem aquele, entre aspas, o chamado santinho, que se traveste de santinho do pau oco. Gente, peraí, temos que orar primeiro para ver se Deus está nesse negócio ou não. Será que Deus está provando socorrer a família A, B ou C? Aí a família morre de fome, por assim dizer, ou fica muito doente, por assim dizer, enquanto que as pessoas estão lá orando. Blá, blá, blá e blá. E Deus, se pudesse realmente passar a mão num chicote e descer no lombo do peão daquela pessoa, ia levar uma lambada que não ia ter tamanho, não é verdade? Então, quando nós temos o mandamento diante de nós para fazer, você não tem que consultar a Deus, você tem que obedecer. É mandamento divino. Acabou. Faça. Simplesmente isso. É essa lição simples, curta e grossa, por assim dizer, que realmente está nos mostrando dentro desse aspecto aí, ok? Vejam bem que quando nós temos aí diante de nós, realmente, né, aquela famosa expressão que nós aprendemos, inclusive ela está, né, na própria Torá, né, que é Devarim, né, Deuteronômio, capítulo 4, o verso 35, onde nós temos lá, não existe outro além dele. Né? Quando nós lemos isso daqui, né, no capítulo 4, verso 35, não existe outro além dele. Mas nós precisamos entender muitas coisas, entre elas, vejam bem, voltando um pouquinho, o versículo 29 do capítulo 4 ainda nos fala, sobre o encontro no Monte Sinai, né? Então tem lá, vocês buscarão Deus, aliás, aqui nós temos, vocês buscarão Deus, seu Deus, e o encontrarão, se procurarem por ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então aqui está falando exatamente sobre a questão, não existe outro além dele. E aqui anteriormente nós vemos que Moshe, falando sobre isso, ele diz de forma bem clara, vocês procurarão a Deus, mas vocês só poderão encontrar a Deus quando vocês buscarem a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Senão vocês não encontram Deus. Essa é a questão. Então, como que eu posso dizer não existe outro além dele, se eu não o busco de todo o meu coração e com toda a minha alma? E a orientação que Moshe está passando aqui ao povo judeu é a mesma orientação para as nações. Por quê? Porque Deus é um só. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Só Ele é Deus, só Ele é o Criador, só Ele é o Salvador, só Ele é o caminho. Não tem outro ou outros. Por isso Ele é Errad, um e único. E nele não há associação para que ele possa ser chamado de dois, ou dualidade, ou de três, ou trindade. Ele não é um aparelho eletrônico para chamá-lo de 3 em 1.
Entendeu? E assim sucessivamente. Então, quando nós chegamos realmente a estarmos diante de uma mitzvah, um preceito, um mandamento divino, nós temos que reconhecer que não existe outro além dele. Só ele é Deus. Só ele é o Criador. Só ele é o Salvador. Só ele é o caminho. E ponto final. Então, por isso que fala anteriormente Moshe, que você só encontrará Deus quando você o procurar com todo o seu coração e com toda a sua alma. Caso contrário, você não encontra Deus. Mas como ele é o Pai das misericórdias e como ele é o Pai de toda a humanidade, ele sempre providencia situações e ocasiões para que as pessoas possam realmente olhar para os céus e buscar nele o único e o verdadeiro refúgio. E aí Deus vai mostrando mais claramente esta realidade. Então, à medida que as pessoas vão se aproximando de Deus com todo o coração, com toda a alma, ou seja, com todo o coração, eu só confio nele. Com toda a alma, a minha vida é ele. Sem ele, eu não tenho vida. Entendeu? Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas, Baruch Hashem. A Marli Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Está entendendo, amados, essa realidade dos fatos? Nós não vivemos no mundo de ilusões. Nós sabemos que esse mundo que está aí é um mundo de mentiras. Nós já aprendemos isso no nosso, nas lições anteriores. Mas isso não significa que eu sou dominado e vivo pela mentira. Muito pelo contrário. Deus ele chama cada um de nós para que nós possamos cada vez mais revelar a verdade, que é os 5 primeiros livros da Torá, que é a única verdade que liberta o ser humano. Que venhamos trazer cada vez mais às nações o conhecimento do único Deus e a unicidade que há só nele. Unicidade significa ele é somente um. Por isso, nada há além dele. Ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, os nossos mestres nos ensinam realmente que não há existência nenhuma fora de Deus. Você existe porque Deus é real. Então, quando as pessoas elas realmente reconhecem isso, infelizmente, nós estamos vivendo dias realmente ao fio da navalha, onde muitos duvidam que Deus existe. Mas Deus deu ao livre-arbítrio a cada ser humano. E ele não interfere no livre-arbítrio. Então a pessoa ela tem liberdade para decidir, né? Se ela crê ou não crê em Deus, se ela confia ou não confia em Deus. Se de fato há Deus ou não há Deus no pensamento da pessoa. Mas ela aceitando ou não, Deus é a única realidade. Nem a sua dúvida é real, nem a sua falta de crença é real. Porque na hora que acontece uma catástrofe, a primeira coisa que as pessoas falam, mesmo aquelas que dizem que não creem em Deus, ai meu Deus. Entendeu? Então, esta é a única realidade. Fora de Deus, na realidade, não há existência de nada. Por isso, não existe outro além dele. É algo que nós precisamos estar cada vez mais conectados com essa realidade, procurar compreender melhor isso daí. Então, mesmo no período corrente que antecede imediatamente a verdadeira e completa redenção, a maneira
como um judeu age em sua vida diária deve se assemelhar à vida como ela será de fato nos dias de Mashiach. Então, segundo o pensamento racídico, né, os nossos mestres da Hassidut, que nos traz o conhecimento, o entendimento, né, a sabedoria cada vez mais profunda e elevada dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queiram, certo? É fazer com que, de fato, nós possamos entender essa realidade. Então, para o judeu explicitamente, né, vem essa palavra de exortação e, ao mesmo tempo, no sentido de entusiasmo e de força para procurar viver isso. Ou seja, viver o seu dia a dia como se fossem realmente os dias de Mashiach. Como se Mashiach já se revelou e estamos vivendo o reinado de Mashiach. E qual é a mitzvah, né, para eu viver como se estivesse vivendo os dias de Mashiach? Ou seja, viver o futuro agora, no presente. Para que eu possa viver o meu presente no futuro, quando ele chegar. Mas o meu futuro está aqui e agora, no meu presente. Sem este meu presente, eu não tenho futuro. Então, por isso, o nosso presente é viver o futuro agora, os dias de Mashiach agora. E qual é, de fato, a mitzvah, a regra? Mudança de tempo, rinite alérgica já começa a pegar bonito. Então, qual é a mitzvah fundamental para os dias de Mashiach? Levítico, capítulo 19, verso 18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ponto. Procure viver isso agora, como se fossem os dias de Mashiach. Você, além de estar vivendo os dias de Mashiach, você estará acelerando os dias de Mashiach. Então, nada há além dele, de Deus. E Mashiach é a redenção final, para que o Olam Rabá, o mundo vindouro, seja plenamente estabelecido nos 4 ventos do nosso planeta. Um dos aspectos mais fundamentais, realmente, da era futura dos dias de Mashiach, ocorrerá a manifestação completa, como nos diz: foi mostrado a vocês os céus, para que vocês soubessem que Deus é Deus, não existe outro além dele. Será revelado através do mundo inteiro que não existe outro além dele, que não há existência afora de Deus. Nesse sentido aqui, os nossos Moshe, né, ele traz para nós algo muito contundente, que continua dentro do capítulo 4, onde ele nos falou, na nossa aliá passada, que está lá nos versículos 15 até o versículo 19. Então, no capítulo 4, 15 a 19, diz assim: cuidem de si mesmo muito bem e lembrem-se que vocês não viram nenhuma imagem no dia que Deus falou com vocês no Monte Horeb, ou Horeb, que também é conhecido como Monte Sinai. É outro nome do Monte Sinai. De dentro do fogo, a fim de que vocês não se equivoquem e façam uma estátua ou imagem de qualquer formato para vocês. Então, quando chegamos aqui na frente, nada há além dele. Não existe existência fora de Deus, o único Deus. Para chegar nesse ponto, Moisés ele trouxe a memória do povo judeu que vem para as nações. Quem mostrou para as nações uma imagem de Deus? Quem revelou para as nações
que Deus é assim e assado e torrado, como é mostrado em diversas formas por aí afora vai? Então Moshe, ele mostra a origem de uma forma contundente, com mais de 5 milhões de pessoas entre judeus e uma multidão de povos misturados que saiu com o povo judeu do Egito. Só de judeus, 5 milhões, mais a multidão de misturas de povo que saiu com eles, mais de milhares. Todos estes, ou melhor, todas estas testemunhas viram esta realidade. Nenhuma imagem ou semelhança do que quer que fosse apareceu no Monte Horeb ou Monte Sinai. Para que, a fim de que vocês não cometam o equívoco e fazer algum tipo de estátua ou imagem. Então, quem é que enganou as nações para mostrar, entre aspas, que Deus é assim e assado e torrado? Quem mostrou às nações que Deus, o único Criador, é desta ou daquela outra forma? Então Moshe, ele diz, a fim de que vocês não se equivoquem e façam uma estátua ou imagem de qualquer formato para vocês. E aí fica aquela coisa muito generalizada? Não. Moshe, ele vai nos detalhes e diz, quanto à questão de estátua ou imagem de qualquer formato para vocês, 2 pontos. Agora vem a explicação. O formato de um homem ou mulher, qualquer formato, a semelhança de homem ou de mulher, não é para fazer ídolos ou imagens, ou estátuas ou imagens. É idolatria. O formato de qualquer animal que existe sobre a terra. Então, qualquer animal que está sobre a terra não é para fazer nenhuma estátua ou imagem para ser adorado. Continua. O formato de qualquer pássaro alado que voa pelos céus. O formato de qualquer coisa que se arrasta sobre o solo. O formato de qualquer peixe que vive nas águas sob a terra. Cuidem-se quando vocês erguerem seus olhos para os céus, porque não parou por aí. Então Moshe continua, cuidem-se, para que quando vocês erguerem seus olhos para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todas as hostes dos céus, os quais Deus, seu Deus, deu para prover iluminação para o universo, para o nosso planeta, para os planetas e etc e tal, certo? Sobre os céus de todas as nações, para que vocês não se desviem, curvando-se para elas e adorando. Entendeu? Então, qual é a explicação que as nações têm para falar dos seus ídolos e da sua idolatria? Somente explicações de homens com seus enganos religiosos, porque baseado nas escrituras é transgressão, é idolatria, a qual Deus não aprova. Então, por isso, né, não há ou não existe outro além dele. É para que, de fato,
nós tenhamos consciência do único Deus. Não há existência alguma fora dele. Por isso, realmente, Deus, ele deu, de fato, a Moshe a visão para poder ensinar o povo judeu e, através do povo judeu, as nações serem ensinadas para compreenderem esta verdade. Qual verdade? A Torá é nossa vida. Sem a Torá, você não tem vida. Você apenas vegeta. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a Torá é nossa vida, dando conexão com as 3 cidades de refúgio. Então, nessa conexão, ele diz, alguém que cometeu um assassinato não intencional devia permanecer na cidade de refúgio. Não tinha permissão de abandoná-la e, se o fizesse, iria se expor à vingança dos parentes da vítima, que tinham permissão por lei de matá-lo. O assassino involuntário não tinha autorização de sair da cidade nem para salvar a vida de outra pessoa. Ela tinha que permanecer dentro da cidade. Se ela saísse fora do limite da cidade, então a família da vítima tinha, por lei, autorização para vingar a morte do seu parente. De maneira análoga, a Torá é a nossa cidade de refúgio. Então, qual é a nossa cidade de refúgio? É a Torá. Dentro dela e do estilo de vida prescrita por Deus, para todos nós, para todos os seres humanos, para judeus e para não judeus, tem exatamente as prescrições específicas para o judeu e específicas para o não judeu. Dentro dela e do estilo de vida prescrito por Deus para nós, estamos espiritualmente vivos. Se nos aventurarmos para fora do modo de vida da Torá, nos expomos ao risco da morte espiritual. Ou seja, quando a pessoa ela age fora da Torá, ela está correndo o perigo da morte espiritual. A morte física é uma consequência natural, ok? Isto é verdade até mesmo quando parece que poderíamos salvar a vida de alguém, abrindo mão de algumas regras da Torá. A Torá é sinônimo de vida. Por isso, unicamente por meio da absoluta lealdade a seus princípios é que podemos manter a nossa própria vitalidade espiritual e também preservar e melhorar a vida das outras pessoas. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele está trazendo para nós aqui que não podemos abrir mão da Torá por quem quer que seja, em qualquer situação que seja. A Torá é nossa vida. Muito pelo contrário, perseverando realmente com lealdade à Torá, que é a vontade divina, nós estaremos preservando a nossa própria vida e nós estaremos procurando preservar e melhorar a vida do próximo. Quando algum religioso chega para você e diz assim, então você está vivendo pela lei. Nós não, nós vivemos pela graça. Então aí é para dar risada mesmo. É para dar risada mesmo. Porque a lei é vida. A lei é a Torá. É através da Torá que nós temos preceitos. É através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos mandamentos, nós temos leis, para que nós possamos ser melhores e possamos transformar esse mundo para ser melhor.
porque a chamada graça que falam por aí virou uma desgraça na vida de muita gente. É ou não é? Olha o que estão pintando e bordando por aí. Olham que, em nome da graça, estão matando pessoas espiritualmente falando. Ah, então você vive pela lei. Então você vai morrer pela lei. Aí você responde, você está enganado. É pela lei que eu estou vivo e que eu viverei. Sabe aquele Messias que você anuncia aí no seu segmento religioso? Onde que fala dele? Se não for a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia? Nós estamos no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. E desde Gênesis, Bereshit, nós vemos aí realmente, né, a palavra divina sempre falando deste mundo ser transformado na moradia de Deus. Portanto, este mundo aqui, ele será transformado na casa de Deus. E você diz que o seu Messias vai destruir este mundo aqui. E Deus diz que esse mundo vai ser transformado na casa dele. Quem tem razão? Deus, o único Deus? Ou o seu, entre aspas, Messias? Então, eu vivo pela lei, porque a Torá é a lei da vida. São os preceitos da vida. Sem a Torá, você está no engano chamado graça, que não te conduz a nada. Entendeu? Cuidado. A Torá é a nossa vida. É a base. Sem a Torá não existe escrituras sagradas. Sem os 5 primeiros livros da Bíblia, não existe amanhã. Então, portanto, aqueles que dizem que a Torá é ultrapassada, coitado dele, como que ele está longe da verdade. E é por isso que nós precisamos continuar na luz e na verdade. Por isso, a palavra do princípio da nossa aula de hoje. Os oponentes estão se manifestando? Parabéns, é sinal de que você está no caminho certo. A Torá é vida e por isso não voltamos atrás. É por isso que, né, a nossa querida e estimada Edna, né, ela diz que quando nós chegamos aqui no Jardim da Torá, né, então ela disse, agora sim, nós chegamos em casa, né? Então, desde o momento que nós começamos uma experiência real com a Torá, né, e quando chegamos aqui com o nosso Rabi Yaakov Geranstadit, né, no movimento Bnei Noah Brasil, e começamos a trilhar mais intensamente o caminho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, então ela diz, agora eu me sinto em casa, agora nós chegamos em casa, né? Então, é isso daí, amados, e por isso, vamos em frente, sede luz, seja essa verdade, sinta-se em casa, afinal de contas, este mundo, ele será transformado plenamente na moradia de Deus. E eu quero permanecer em casa, junto com o nosso Pai Celestial. Vamos lá? Em frente, em marcha. Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta aqui. Shalom, shalom. Até amanhã.